Se você pegar dos 11 titulares, o Gerson não foi seleção principal e o Pablo Mari não foi seleção da Espanha. Você tem 9 jogadores. Aí vamos voltar para os anos 90, quando de fato havia times no Brasil. Acho que foi a última vez, embora essa convocação aqui tenha 8 jogadores que atuam no Brasil, é raríssimo na última década. Nos anos 90 que a gente voltava e dizia assim, Palmeiras na Copa América de 93 foi desfalcado porque tinha na seleção, nas eliminatórias em Copa América, tinha Zinho, tinha Edmundo, tinha Antônio Carlos. Isso acontecia nos anos 80, o Flamengo cedia para a seleção brasileira Leandro, Júnior, Moser, Andrade, Zico, uma vez Adílio, Tita. E voltou a acontecer agora. E está acontecendo agora. Então, de fato, você tem um time que, diferente do que a gente está acostumado a ver no Brasil, contrata quem é decisivo. E a pergunta para vocês é a seguinte, pegando isso que o Renato falou, que o PVC começou a analisar, e juntando algo que disse o William Arão lá atrás, no início, quando o Ricardo Lage chamou a coletiva dele, falando da experiência dos jogadores do Flamengo. O jogo de seleção, naquele contra o Arão, sim. Os jogadores do Flamengo, que alguns deles não têm muita experiência em Libertadores, mas já jogaram Champions League. Citando especificamente Rafinha, Felipe Luiz e tal. Felipe Luiz, inclusive, e o Rafinha chegaram a finais de Champions. Qual é o peso disso tudo no jogo de amanhã? O Renato falando que o Flamengo é uma seleção e o William Arão destacando esse lado da experiência, mesmo de quem não conhece tanto a Libertadores como os europeus, porque o Flamengo irá enfrentar o time brasileiro que tem a melhor forma de jogar Libertadores da América, pelo menos recentemente. O Grêmio é o time mais copeiro do Brasil. O Cruzeiro tem se dado muito bem em Copa do Brasil, mas em Libertadores da América, essa história da Copa, da alma copeira do Grêmio é muito pesada. O Grêmio, que não precisamos falar nada da história dele em Libertadores, vai enfrentar isso tudo do Flamengo. E aí, qual é o peso disso? Eu vou lembrar 2 detalhes meio mais cedo. O River Plate, campeão de 2015, não jogava Libertadores desde 2009. O Atlético Mineiro, campeão de 2013, não jogava Libertadores desde 2000. É muito relativo. É relativo? Isso aqui é um jogo de Libertadores. É uma semifinal de Libertadores. Estamos de acordo. Tem um peso. Mas antes de ser um jogo de Libertadores, semifinal de Libertadores, é um Grêmio e Flamengo. É, por experiência. Por experiência. Por experiência. Afinal de contas, você é campeão desse negócio aí, né? Eu ganhei a Libertadores e também ganhei a Copa do Brasil. Sim. Pela experiência de dentro do campo, esse jogo eu não levo para essa coisa da experiência em Libertadores, pelo duelo ser brasileiro. Grêmio e Flamengo. Quem passar e vai pegar um outro gigante, que é Boca ou River, aí entra assim essa coisa da experiência da Libertadores, jogar contra o argentino, lá dentro, é na La Bombonera, é no Monumental. Eu acho que entra de certa forma, Zinho. Só para completar, gente, desculpa, eu tô querendo fazer uma análise mais daquilo que eu vivi ali dentro do campo, de que, para mim, o que vai valer muito para esse compromisso é o peso de jogadores acostumados com decisão, com jogo grande, com jogo que, para mim, é o jogo do ano, um jogo que é a decisão brasileira. Então, você olhar para os elencos e ver como é que tá esses elencos em termos de jogadores com experiência de jogos como esse, de decisão. Jogo que precisa do jogador chamar a responsabilidade. Por isso que eu acho, por mais que o Maicon não está com ritmo de jogo, ele é jogador de jogo como esse. De jogo grande, jogo pesado, de posse de bola, que o Renato falou, de segurar, de ter mais a bola, de tirar a bola do Flamengo, de não deixar o meio-campo do Flamengo organizar o jogo, coisa que o São Paulo conseguiu fazer um pouco no Maracanã. Então, uma presença de um jogador com o peso, que é o capitão do time, que é o Maicon, né? Já não tem o Jeromel, que é outro líder, mas você tem um Maicon, eu arriscaria de, pelo menos, dar o tempo, maior número de tempo que você possa ter ele nesse jogo. Ah, cansou lá no final, aí você bota o Michel para ser o cão de guarda para marcar. Então, para mim, num jogo como esse, que é o duelo brasileiro, conta a experiência dos jogadores acostumados com esses jogos. E dos dois lados tem. Para mim, dos dois lados tem.
esses jogadores. Você olha para o Flamengo, você tem Rafinha, não tem assim o Rafinha e o Felipe Luiz nível aqui de Brasil, né? Eles têm a experiência de jogo grande na Europa pelo tempo que eles passaram, mas é jogo grande. Everton Ribeiro, o próprio Bruno Henrique, o Gabigol é novo, mas já jogou muitos jogos assim. E do lado do Grêmio tem muita gente acostumada. Há pouco tempo aí, como o Renato diz, nos 3 últimos anos, é o time que vem vencendo mais. É a terceira semifinal seguida, então, assim, eu vejo equilíbrio até nisso. Para esse compromisso de experiência dos dois lados. Tem juventude mesclando, mas tem jogadores de personalidade para jogos desse nível. Né? Então, é muito gigante para o jogo. As duas camisas são gigantes. Então, está muito equilibrado. Perfeito. E aí, companheiros? O Renato hoje na entrevista falou do conjunto, né? Que ele acha que o forte do Grêmio é o conjunto, embora a gente não deixe de enaltecer aquilo que o Zinho está comentando da capacidade individual dos jogadores do Grêmio, como também o Flamengo, né, tem uma capacidade incrível. Isso também não quer dizer que o Flamengo não tenha um poder de conjunto. Tem, né? Depois daquela derrota para o Bahia, houve uma reviravolta no time do Flamengo, né? O Jesus acertou a mão do time. Algumas dificuldades em alguns jogos, é verdade, porque também do outro lado tem um adversário que já começa a estudar cada vez mais o jeito do Flamengo jogar. Agora, assim, poder individual, eu ainda considero que o time do Flamengo tenha mais jogadores capazes de fazer a diferença para buscar o resultado. Né? Embora o Cícerozinho me desminta, né? Porque quem poderia imaginar que o Cícero ia arrebentar naquela reta final, né? Isso é coisa do Renato também, porque o Renato consegue extrair, a gente fala que o Jesus extrai dos jogadores, a nossa conversa em off aqui na hora do intervalo, mas o Renato consegue recuperar também os jogadores que estavam praticamente largados em alguns cantos. Vocês lembram do Maicon, que a gente está elogiando? Sim. O Maicon no São Paulo, hein, PVC? Era todo santo jogo, ele era vaiado pela torcida. E quem segurava lá era o Muricy. Teve uma hora que não deu mais, o cara foi embora. Né? E aí no Grêmio ele se reencontrou, como o Cícero também, que nem está mais aí. Eu acho que individualmente, se essa realmente é a diferença para se ganhar esses dois duelos, individualmente o Flamengo tem mais qualidade. Mas a gente não pode deixar, né, de analisar o poder de conjunto. E aí, amigo, um time que há 3 anos está jogando com um conjunto, tem algumas oscilações, é verdade, oscilou nessa Libertadores, conquistou um ponto em 3 jogos, depois conseguiu se recuperar, perde um jogo em casa para o Palmeiras, vai para a casa do adversário, consegue se recuperar, consegue a classificação. A gente não pode realmente deixar de lado e enaltecer realmente o conjunto do Grêmio. E é por isso que o Renato está dizendo que o forte do time dele é o conjunto. E acho que o conjunto aí também pode ser um diferencial nesse duelo contra a equipe do Flamengo. É mesmo, PVC? Eu acho. O Eugênio ia falar da questão que você acha que tem um peso da Libertadores. Não, mas Você perdeu aí no meio? Não, eu perdi não. O que foi dito tá correto, já passou por cima do que eu poderia acrescentar naquele momento. Eu ia tocar no ponto, só eu falei, você falou da questão do conjunto, eu acho que o Grêmio sofreu com o conjunto, aquilo que eu falei ontem. O Grêmio foi muito mexido. Verdade, o Flamengo é mexido. O Flamengo tem 8 titulares, vamos lá. Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, Gerson, De Arrascaeta, Gabriel e Bruno Henrique. 8 titulares que foram contratados nessa gestão Rodolfo Landim. Né? 8. 178 milhões de reais. O Flamengo contratou nesses 8. E desses quantos chegaram no meio do ano? Isso, né? Hein, PVC? E desses quantos chegaram no meio do ano? Rafinha, Felipe Luiz, Pablo Mari, Gerson. 4 titulares. Só 3 do ano passado, metade. né? O goleiro, o Arão. Esse é um ponto que a diretoria atual está batendo muito, que eles venderam 19 jogadores, 20 com Cueja, e aí começa a questão política de dizer que tem os erros do Rodrigo Caetano que foram saindo na visão da diretoria, mas a diretoria de fato tem 8 contratações dessa diretoria, 8 deste ano. É um time novo, mas o time foi se fortalecendo e se mantendo. E o Grêmio, o grande problema do Grêmio, na minha opinião, nesse ano, desde o começo, desde o final do Campeonato Gaúcho, desde aquela derrota para o Libertad, é como o time foi se montando, apostando em jogadores do ano passado que não rendiam, como o Luan, depois Tardelli, o time foi mexendo e foi se achando de novo, e quando se achou de novo,
a formação que ganhou do Palmeiras perde 5 ou 4 titulares para o jogo contra o Flamengo. Então, essa mexida, você perde um pouco. Você tem a memória do estilo, mas você não tem a memória da formação. Porque mesmo o Matheus Henrique é um meio dublê do Arthur, mas é um outro jogador. Entendeu? Ele foi se tornando titular no decorrer do ano. Começou com o Michel, Tassiano, com o Rômulo, com o Maicon. O Grêmio também mexeu muito, Ele foi se mexendo muito. São equipes mexidas, não é verdade? Ele pode ter a atuação do ano contra o Flamengo amanhã. Pode. Mas essa turbulência atrapalha um pouquinho. A pergunta tá ali, ó. Grêmio e Flamengo, tem favorito? Tem, Eugênio? Não tem. Por tudo isso que foi dito aqui, todo mundo aí, há muito equilíbrio. Muito equilíbrio. Se a gente voltar no dia da classificação para a semifinal, classificação do Flamengo, classificação do Grêmio, naquele momento eu via o Flamengo à frente. O Flamengo tem uma grande vantagem que é decidir em casa. Eu acho que é muito grande vantagem decidir em casa. O Grêmio fez, apesar de ter perdido jogadores importantes, ele fez o dever de casa para esse período. O Grêmio era um time que era muito dependente do Cebolinha, ofensivamente falando. O Cebolinha resolveu a parada contra o Palmeiras. E era quem estava resolvendo para o Grêmio. E eu achava que o Grêmio tinha dentro do seu elenco 2 jogadores com um nível técnico altíssimo e que não estavam sendo aproveitados, não estavam jogando. Luan e Diego Tardelli. Nesse período, eles entraram no ritmo. Talvez não cheguem no nível que o Cebolinha estava, mas eles já apresentaram da última vez que jogaram fluência. O Luan contra o Avaí. O Flamengo jogou com o Avaí e ganhou de 3-0. O Grêmio fez 6. Então, assim, é um adversário que não está tomando goleada todo dia no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Grêmio conseguiu recuperar jogadores decisivos. Porque do resto, não vai jogar o Leonardo Gomes, vai jogar o Rafael Galhardo. Se não fizer uma lambança, como fez lá contra o Santos, quase entregou o ouro lá naquele jogo, sinceramente, com a bola no pé, para mim é 6 por meia dúzia. O Jeromel